Senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Zipocast. Zipocastianos, eu estava morrendo de saudade de vocês, que bom que você está aqui na nossa audiência, muito grato pelo seu carinho, por você participar desse projeto conosco. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, clica nesse botão vermelho aí, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, levar esse conteúdo para quem precisa desse conteúdo e se inscreva no nosso Instagram, segue o nosso Instagram, porque é lá que a gente vai compartilhar os nossos conteúdos, os melhores momentos dos cortes e também divulgar a agenda dos próximos convidados, enfim, é lá que o negócio acontece, tá bom? Instagram, YouTube e logo nós estaremos também no TikTok. Na verdade, já tem o TikTok, dá uma ida lá, participa também, que é essa nova plataforma que a gente está entrando com força agora também nos Zipocast, tá bom? Hoje nós estamos recebendo, atenção time, eu quero com muita alegria, eu quero palmas aí do lado de lá, viu? Atenção bastidores, eu quero palmas para essa convidada que veio de outro estado, apesar dela ser goiana, mas ela está lá em São Paulo e chegou no Goiás hoje para... Ó, presta atenção, a importância disso. Lá em São Paulo tem Flow, lá em São Paulo tem Podpah, lá em São Paulo tem uns 70 podcasts famosos, Inteligência Limitada, tá tudo lá, não é? Tá. E ela veio para o Goiás gravar com o Zipocast e construir o conteúdo dela conosco. Eu estou muito honrado de receber doutora Dara Bastos. Uma salva de palmas para ela! Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Então, a gente veio para a terrinha de vez em quando. E é bom trabalhar, né, com quem é que é o nosso conterrâneo. Então, é legal. Vamos construir bastante coisa juntos aí. Que bacana, que bacana. Doutora, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui, por você ter aceitado o nosso convite. A gente tem acompanhado você na rede social aí e assistido esse sucesso que está acontecendo na sua carreira, essa migração de tudo que você está fazendo. Eu tenho acompanhado. Você vai falar um pouco sobre tudo isso aqui hoje. Vamos você vai contar a sua história aqui hoje. A doutora Dara Bastos, para quem não conhece, na verdade, o nome dela não é Dara, né? Não. Vou deixar ela contar. Meu nome é Daimodara. Significa coração de sabedoria, mas o dar é mais fácil, os meus pacientes já acostumaram, os meus amigos, então é dar para todos nós aí. Legal. Daimodara, a doutora Dara Bastos, ela é médica dermatologista, especialista em tricologia, implantes capilares. E o que eu vou falar muito hoje, especialmente, é sobre a questão das sobrancelhas, que me chamou a atenção demais da conta. Muita novidade, né, André? Doutora Dara Bastos, deixa as pessoas do Zipocast conhecerem você. Por favor, eu quero que você, antes da gente entrar na área profissional, eu quero saber quem que é a pessoa da Dara Bastos, da onde que é você, quem é você. Primeiro eu quero saber quem é a Dara. Nossa, que pergunta difícil, né, André? É ruim falar da gente, né? É muito ruim falar da gente. Bom, eu sou uma pessoa simples, sou goiana, fui nascida e criada em Goiás. Os meus familiares são do interior de Goiás também. E depois de muito tempo que eu daí fui conhecer alguma coisa fora de Goiás. Então, sou goiana mesmo, goiana do pé rachado. E fiz faculdade no interior de São Paulo. Me especializei aí no que eu sou apaixonada. Mas sobre mim, né? Quem é a Dara? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito tranquila, né? É uma característica muito marcante minha ser tranquila, saber lidar de uma forma com tranquilidade mesmo ali no dia a dia. Sou uma pessoa flexível, mas também sou dura quando precisa. E humana. Eu acho que o ponto forte talvez é que eu sou muito humana, às vezes até extravaso ali em algumas coisas, quero colocar meus pacientes ali dentro de uma caixinha, mas a gente tem que sempre manter ali. Então, os meus pacientes hoje viram meus amigos, né? Eu sei que no mundo atual, né, não é o ideal, mas não tem como. Eu tenho uma relação bem próxima com os meus pacientes. Eu sou de poucos amigos, mas os meus poucos amigos são bons amigos. E sou uma pessoa parceira. Então, os que são meus amigos, contem comigo que eu tô sempre firme ali para poder ajudar e estar junto.
Você conecta de verdade. Eu gosto de conectar de verdade. Da onde? Do Goiás, onde que você nasce, onde você foi criada ali? Olha, os meus avós são de Niquelândia, terra do níquel. Conheço Niquelândia. Você conhece? Conheço Niquelândia, perto de Uruaçu. Perto de Uruaçu, isso mesmo. Serra da Mesa. Terra da Mesa. Já tomei cerveja naquele flutuante lá, só. Ah, lá é muito bonito, né? Então, eu cresci ali, uma cidade bem pequenininha, né? Foi explorado bastante ali. É uma cidade meio esquecida, mas ali foi a minha infância e foi muito gostoso. E aí eu tive a oportunidade de crescer e passar férias ali no interior e aproveitar tudo que uma capital tem. Então, eu cresci em Goiânia também. Pude aproveitar ali os dois mundos. Que legal, que legal. Niquelândia é uma cidade muito receptiva mesmo. Acho que um pouco desse carisma que você tem, você herdou do interior, né? Do interior, com certeza. Porque lá em São Paulo não existe isso, né? Quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, né? Acho que eu tinha 20 e poucos anos, nunca tinha saído do estado de Goiás. Quando eu fui para São Paulo, essa foi a primeira característica que eu achei diferente. O pessoal é mais introspectivo, não é tão acolhedor, né? O goiano basta, onde você precisa ir? Não, vem cá, deixa eu te dar um café aqui, toma um café, vem cá, deixa eu te explicar. E lá, cada um, mais ou menos assim, cada um por si, né? Não tem essa reciprocidade, assim. E aí, só depois, né, que você já tem uma estreita relação, que eles são mais acolhedores. Mas de cara, igual a gente. Nós, os mineiros, né, somos assim. Então, foi a primeira característica que eu falei, nossa, realmente, é diferente do meu estado. É diferente. Eu acho que quem é goiano tem essa vantagem em qualquer mercado. Do carisma, dessa atenção, desse jeito acolhedor. Sem dúvidas, eu sou defensor, eu sou puxa-saco dos goianos. Eu também sou puxa-saco. Eu sou puxa-saco. Eu brinco que a gente está no coração do Brasil. Então, quando alguém me pergunta aqui de que estado você é, eu falo o estado que está no coração do Brasil. Somos nós. Somos nós. Doutora, você foi estudar para lá, né? Foi fazer para lá. Mas qual que foi como que foi para decidir ir para esse caminho? Você fala de mudar de estado? Não, de escolher essa área para você, a área que você gosta. Porque quando a gente está na faculdade, né? Antes da gente ir para a faculdade, saindo, pensando em ir para a faculdade, a gente fica assim, cara, o que eu vou fazer? Né? O que eu gosto? O que eu não gosto, né? Porque até pouco tempo era uma área que, pelo menos para cá, a gente quase não via profissional nessa área, não enxergava profissional nessa área. Como que foi essa decisão de ir para essa área? Bom, primeiro foi a decisão da faculdade, né? Então, da graduação. O meu pai queria muito que eu fizesse direito, meu pai é advogado, então o sonho dele é que eu fizesse direito. Quando eu terminei o ensino médio, ele já tinha me matriculado numa faculdade particular, né? Ele me fez prestar o vestibular e depois, né, passei e falou, vamos, que você vai fazer direito. E aí foi a primeira vez que eu fui contra algo assim, o que o meu pai queria. Falei, ai, pai, não quero e tal. A gente ficou uns dias sem se falar por causa disso. Mas depois deu certo. Fui para a área que eu realmente queria, que era a área médica. Porque eu acreditava que no direito, eu sempre quis... Eu sei que às vezes é uma coisa de criança, né? Mas eu sempre quis muito mudar o mundo, né? Aquela coisa de criança. Que eu queria poder escolher uma profissão que eu pudesse mudar o mundo. E aí, quando eu fui entendendo que talvez no direito isso não fosse possível, né? Não ia dar muito certo. Então, quando eu entendi de fato o que era ali você advogar ou você ir para as áreas que ramificam ali o direito, eu entendi que eu não ia ficar feliz ali. Eu ia ficar muito engessada. E eu sempre quis a área da saúde e eu queria medicina, mas era um sonho que eu não achava que seria possível porque o meu pai queria que eu fizesse direito e eu não queria magoá-lo. Então, mas no fim deu certo, ele entendeu. Graças a Deus, hoje ele falou, nossa, foi a melhor decisão que você tomou. Né? Então, assim, eu me encontrei na área médica porque são vários fatores. O primeiro é que é muito intenso. E eu sou uma pessoa intensa. Então, não que as outras graduações não sejam, mas a medicina, de fato, ela usa todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua capacidade de se desafiar, toda a sua capacidade de gerir tempo. Então, ela vai nos limites de quem você é para você se tornar um outro alguém, né? E você se tornar uma pessoa competente e que sabe lidar ali com a vida da outra pessoa. Então, o peso é intenso também. Então, eu já fui muito feliz na minha primeira escolha de fazer medicina. Eu já era muito feliz. Então,
quando eu estava chegando ali para começar a pensar o que eu queria, eu sempre fui apaixonada na parte de transformar vidas. E o pouco contato que eu tive com o transplante capilar, por exemplo, eu já fiquei muito apaixonada, porque é uma transformação muito radical, que você devolve a autoestima e que a pessoa é como se ela tivesse uma nova data de nascimento. Ela nasceu de novo ali naquele momento. E eu fiquei encantada com o fato de você ser instrumento nessa transformação. E aí eu falei, é isso aí que eu quero fazer para as pessoas. E aí já gosto muito da parte de dermatologia, porque de todas as áreas, a dermatologia, ela te deixa muito à vontade. Para quem é muito dinâmico, eu sou muito dinâmica, então eu poderia ir para a parte clínica, ambulatorial, hospital do câncer, cirúrgica, de procedimentos. Aí, há muitas possibilidades. Eu falei, então é aqui mesmo. Dentro da dermatologia, a gente tem o transplante capilar, e aí eu me encontrei. E ainda veio coisas novas, né? Que daqui a pouco a gente vai falar delas também. O que eu achei, você falando aí, veio aqui na minha cabeça que eu achei interessante essa área que você escolheu. Porque na área da medicina, quando eu por exemplo, eu já pensei, quando eu era mais jovem, falar assim, cara, vou ser médico porque a pessoa fica rica sendo médico, né? Geralmente a gente pensa assim. Não é verdade? Não, lá no início, assim, não, vou ser médico, porque o salário vai ser pancado e todo médico ele tá controlado. Mas aí eu pensava assim, cara, mas médico é difícil demais, a pessoa tá morrendo, a gente vai, sabe, assim, uma responsabilidade muito grande. E aí nessa área você dá uma vida nova pra pessoa, mas sem a pessoa precisar estar morrendo. É verdade. Saca? Tipo assim, a sacada que eu tenho dessa área... Essa área é exatamente sobre isso. Você trabalha, você transforma, mas você não tá no limite do extremo entre a vida e a morte. Então, é fantástico. É uma área que, de fato, eu sou muito apaixonada. E no meu consultório, eu não achei que fosse tão impactante para mim, como médica, o fato de o feedback imediato que você tem te renova todos os dias. Então, isso é muito bacana, você ser uma profissional. E dentro da minha área, né, a gente trabalha para isso, para a gente trabalhar com excelência, trabalhar com bons resultados e, de fato, ter uma remuneração legal. Então, você trabalha feliz, né, porque você tem que se satisfazer ali na sua vida pessoal, profissional. Então, eu trabalho hoje muito feliz. E como é que é nessa área, assim, a questão de... ela é uma área que tem muitos profissionais ou ela é ainda restrita? André, é uma pergunta muito legal, porque assim, eu sou uma pessoa objetiva, eu sou uma pessoa muito objetiva, e lá no meio da minha faculdade eu já sabia que eu queria ir para a área de transplante capilar. Então, lá nessa época, era extremamente incomum. Tinham pouquíssimos médicos nessa área. Então, depois ali de eu ter me formado, depois de ter passado pela dermatologia, que daí eu fui para o transplante capilar, aí já tinha acontecido aquele boom, onde, né, mesmo que não tenha ali em todo o interior, mas no interior ali um pouco mais próximo, talvez já tenha um médico que faça. Mas não é tão comum assim. Mas a gente já encontra com mais facilidade. Mas quando eu comecei a sonhar com isso, eu não consegui nenhum profissional que eu pudesse estagiar, que eu pudesse conhecer de perto. Foi muito difícil. Eu recebi muitos nãos, assim, não pode, não, eu não posso te explicar, não posso te receber. A gente não recebe alunos. Então, eu fiquei, poxa, né, que difícil. E não encontrei, assim, com facilidade, não. Entrei em contato com muitos profissionais e todos me disseram não. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como que foi, na verdade, a primeira vez... vai sair um pouco do roteiro aqui que tá vindo na minha cabeça. Mas como que foi a primeira vez que tu pegou uma pessoa... O famoso careca, vamos falar calvo não, é careca. Que você pegou o calvo ali e a pessoa chegou... A primeira vez, você fechou um protocolo ali de fazer... E aí, você lembra desse momento? O primeiro mesmo? Um nervosismo, né? Uma ansiedade. Assim, quando a gente passa ali por um bom tempo fazendo várias cirurgias, mas sempre acompanhado de outros médicos, né? Até você, de fato, ter uma competência, uma experiência para poder fazer. Mas o primeiro paciente que você sente e fala...
agora sou eu que estou conduzindo, é muito impactante. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, onde ele dá um depoimento bem legal ali na cirurgia, e aí ele contou para mim nesse momento que ele tinha depressão e que ele não saía de casa nos últimos 5 anos, porque isso afetava ele tanto que ele não tinha uma vida social, não tinha namoros, não tinha relacionamentos. E aí, naquele momento, eu entendi o impacto do que é você ter uma calvície. Ou, né, quando isso, de fato, afeta uma pessoa. Então, eu falei, nossa, de fato, não é só estética. É algo que tem limitado a vida de alguém. A ponto de não se relacionar, a ponto de namorar e a ponto de decidir não sair de casa. Então, ele me contou que a profissão dele é de fazer site, essas coisas, que daí ele pode resolver tudo dentro de casa mesmo. Então, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, poxa vida, então é até aqui. Daqui em diante, vida nova. E aí, né, começa a contar ali até a espera desses primeiros resultados, para de fato ele começar a trilhar um novo caminho. E parece que é uma coisa tão pouca, né? Uns cabelinhos, uns fios. A gente não dá tanta importância. Às vezes, quem tem cabelo não dá tanta importância pro cabelo. André, mas é isso. Tanto que, assim, é uma dor para quem tem a dor. Se você tem o seu cabelo na cabeça e tá tudo certo, você nunca vai pensar que isso incomoda quem não tem. Né? Às vezes, até a brincadeira do calvo, da calvície, o fulano, né, as entradas. Você que tem, tá tudo certo, mas pra ele é uma dor. Você acredita que eu já tive vontade demais de rapar minha cabeça pra me ver careca? E eu sou todo cabeludo. Sim. Já falei assim, gente, eu tinha que passar no vestibular pra rapar a minha cabeça, porque eu não vou ter coragem de ir lá rapar a minha cabeça. Por motivo nenhum. Por motivo nenhum, sabe? Minha mulher me mata se eu fizer um trem desse. Mas assim, é uma dor que eu não tenho. E que porque você eu tenho não sabe, cabelo. sim. Mas eu imagino que eu ainda vou ter ela. Olha, talvez, André. Talvez eu tenha que fazer um tratamentinho ali. Porque... Talvez já tenha que começar a cuidar disso aí. Eu acho que eu vou ter ela. Posso te contar um caso? Claro. Posso contar esse caso, Dudu? Eduardo, nosso técnico. Posso contar detalhes, Dudu? Vou te revelar um segredo que ele, muito tempo ele não deixou revelar. Mas o Eduardo, você conheceu ele ali? Ele tá junto com a noiva dele. Eduardo é sua primeira namorada, não é, Eduardo? Já vai casar, né? Ele tem... Quantos anos, Eduardo? 28 anos. Nunca tinha namorado. Complexado com a calvície. Sério? E ele tá ali com uma prótese. Ô, Eduardo. Uma prótese. Vamos resolver isso. O que acontece? Ele ainda não teve a coragem de ir para um protocolo, para um implante, alguma coisa. Mas só para você ter uma ideia, a prótese já trouxe uma confiança para ele, uma segurança para ele que mudou a vida do cara. Sim. Você entende? A prótese, né? Ela é um dos recursos que existe, né? Temporários, vamos dizer assim, mas que traz um pouquinho ali a autoestima. Eu tenho, inclusive, um paciente que a gente já está trabalhando há algum tempo, ele também tem prótese, e aí ele não tira a prótese para eu ver e analisar, né? E a gente ainda não planejou esse transplante capilar dele, porque ele não consegue tirar essa prótese e ficar um tempo sem ela. Então, a gente, né, encaminhou para o psicólogo, para a gente trabalhar isso com calma, mas acontece de verdade. O Eduardo usava só boné, totalmente introspectivo. E 3 anos que ele tá comigo no podcast. E a vida inteira eu falava, cara, tem que arrumar uma namorada pra você, cara. Não é possível que você não vai arrumar uma namorada. Insegurança total. E eu não entendia por que um cara educado, um cara legal, um cara gente boa, um cara super responsável. E aí, de repente, colocou a prótese. Tudo mudou. Eu não precisei arrumar namorada pra ele, ele arrumou a noiva já. Ele sozinho chegou, essa aqui é minha noiva. Falei, que é isso, ué? Esse cabelo tem poder, ué. E tem poder, né? Tem poder. O cabelo tem poder, ele é a moldura do nosso rosto. Então, isso traz um significado gigantesco, né? E aí volta naquela outra coisa que eu tava falando antes, que poxa, você não tá trabalhando com um caso extremo da pessoa estar morrendo, mas talvez ela tá morta ali na autoestima, né, cara? Pesado isso, né, André? Entendeu? Talvez... Não vou dizer que seria melhor morrer, mas talvez o mesmo peso. O peso, ele... É complicado equiparar isso mesmo, mas assim...
a importância disso e como a pessoa lida com isso, às vezes ele está gerando um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Ela está limitando a qualidade de vida. Então, de fato, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, né? E isso tem um peso muito grande. Verdade. Ó, a Val me passou aqui algumas coisas, a gente fez uma pesquisa sobre você. Você vem pra cá, você acha que a gente não vai precisar? A gente especula. A gente saiu especulando. E a Val me falou sobre um negócio que eu não sei o que é, eu vou te perguntar aqui, que é uma introdução sobre a marca Me Amo DB. O que é isso? Isso, esse é o meu neném. O que é isso? É isso? Eu falei certo aqui? Falou certo, Me Amo DB. Ô André, esse foi um sonho sonhado junto. É uma marca, né, que traz ali toda a minha personalidade junto com a minha sócia. Nossa história é bem legal também, lá no Instagram da nossa marca da Me Amo. Tem contando um pouquinho ali da nossa história, como que a nossa caminhada aconteceu, se cruzou. E pensando em levar todo esse cuidado, todo esse carinho que a gente tem para as pessoas, a minha parte ali na dermatologia, ela trabalha com maquiagem, então a gente tem esse cuidado muito próximo de rosto, pele, maquiagem, produtos. A gente decidiu juntas criar uma marca que trouxesse toda essa cosmética que nós somos apaixonadas. E aí a gente criou a Me Amo DB, o DB é de Dara Bastos e Daiane Barbosa, que é uma coincidência gigantesca. Então, a gente pensou, é isso. E aí, a gente está trazendo a melhor cosmética para uma linha de skincare. E gostamos, né, dessa parte de atividade física, do cuidado com o corpo, que é impactante também. E aí, a gente está trazendo a parte de suplementação, creatina, colágeno. Então, estamos desenvolvendo muitos produtos legais por aí. Não, adorei o nome, Me Amo. Agora que eu fui entender. Eu tava vendo aqui escrito, porque é M-I-A-M-O, né? Isso. Então, tem todo um significado de que, além de cuidar das outras pessoas, que é o que nós fazemos diariamente, todos os dias da minha vida, na minha profissão, na profissão dela, nós estamos cuidando dos outros. E a gente teve esse olhar de que a gente também tem que cuidar de si. Então, a gente também tem que se amar. E daí veio a Me Amo. Que legal, parabéns. Que sacada, né? Muito. Que sacada. Porque as pessoas têm que se cuidar também, não é só você que vai cuidar das pessoas. A gente tem que se cuidar primeiro para depois conseguir cuidar do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai até rir agora, eu garanto que você vai rir. Você já viu aquele ditado... A gente pesquisou sobre você, doutora. Casa de ferreiro, espeto de pau. Já sabe o que eu vou falar, né? Que história é essa que você é uma tricologista que fala? Isso uma mesmo. Tricologista e tu tem um calvo em casa, mulher? Tem, meu esposo tem calvície, né? Então, assim, ele tá no céu? Será? Não sei. Mas é até interessante, assim, eu acalmo os meus pacientes falando, calma, gente, eu tenho com calvície em casa. Então, meu esposo, ele tem uma calvície leve ali na região da coroa. E aí, a gente está sempre cuidando. O caso dele ainda não é de transplante capilar, mas ele foi o tester, vamos dizer assim, né? Foi ali que eu comecei... A cobaia. Foi ali que eu comecei a tratar, a cuidar. Então, hoje a gente fecha o cabelinho todinho e aí ele fica muito tranquilo, porque sabe que eu tô lá cuidando. Então, às vezes, para um pouquinho de tomar os remédios, a calvície abre de novo. Mas... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem um em casa. Vai dar certo, vamos colocar cabelo nesse homem. Vai, ó, deixa eu te fazer. Vamos levar a nossa conversa um pouquinho pro lado de quem tá interessado. Legal. A gente trouxe agora um pouquinho de quem é você, de como que você chegou nessa, um pouco da sua missão, um pouco do que você gosta e tudo. Agora eu quero saber realmente sobre o procedimento. Porque mais do que eu quero saber, quem aqui é do outro lado da parede tá o Eduardo. Já tá querendo saber já. Tá querendo saber, não tá, Eduardo? Então, como é que funciona e para quem que é indicado? Boa pergunta, André. Na maioria das vezes, os pacientes que têm calvície, eles já sabem que eles têm calvície, né? Tem as entradas, tá perdendo os fios, né? E isso vai acontecendo devagarzinho, mas ao longo dos anos. E tem os pacientes que, às vezes, ele não tem uma calvície, às vezes é uma queda de cabelo intensa, às vezes é um outro diagnóstico. E aí é onde entra a tricologia, que é a parte clínica do cuidado com o cabelo. Então, a gente olha ali no microscópio, a gente consegue ver minuciosamente se esse paciente ele é um candidato a transplante ou se ele é um candidato a fazer um tratamento clínico, onde, de repente, a gente consegue fechar
aquela careca ali, aquele que tá um pouco mais ralo, tá tendo uma rarefação, se a gente consegue tratar só com remédio por boca, tá? Então, primeira coisa, consulta, tem que passar numa consulta médica. E um diferencial, André, que de fato é um diferencial, é um médico que não é só cirurgião capilar, que ele também é um tricologista. Então, de fato, ele não só opera, mas ele sabe toda a parte clínica para conduzir o caso. Existem raríssimos casos que não é indicado um transplante capilar, porque às vezes é uma doença cicatricial e ele vai perder esse transplante. É raro. Mas se você está passando com um cirurgião capilar que é tricologista, a gente fecha esse diagnóstico e a gente já alinha essa expectativa. Então, a maioria dos cirurgiões capilares não são tricologistas, então fica aqui a dica, viu, pessoal? Fica aqui a dica. Quando você for procurar o seu médico para fazer o seu transplante capilar, entenda se ele também é tricologista. Isso é muito importante. E o transplante capilar, ele pode ser considerado a cura para calvície? Como que é isso? Que pergunta boa, André! Eu sou assim. Acho que a pergunta campeã. Será que o transplante capilar é a cura para calvície? E a resposta é não. Não é a cura para calvície. Eu achei que você ia falar que sim, mulher. Não é a cura para calvície. E isso tem que ficar muito claro. É tão boa a sua pergunta, André, porque assim, quando os pacientes eles passam em consulta comigo, geralmente esse paciente que tem essa dor, ele está passando por algumas consultas com outros médicos. Então eu quero entender bem se ele já sabe para que é o transplante e eu faço essa pergunta para ele. Você acha que o transplante capilar, ele é a cura para sua calvície? E eles, claro, doutor, o médico tal falou que sim, fez, acabou, tá resolvido, né? E, de fato, é quase isso, mas nem tanto. Então, assim, o que é o transplante capilar? Ele é um redirecionamento de fios. Então, a gente tira fios de uma área e implanta na outra. Só que alguns pacientes ainda têm alguns fios ali no centro da cabeça ou um pouquinho na entrada. E quando a gente faz o transplante, a gente está contando com esses fios lá. Então, eu não vou pegar um fio e levar um outro fio em cima. Eu vou preencher aquilo ali que não está legal. Então, André, o transplante, aquilo que foi transplantado, é definitivo. Agora, os fios que já estão lá, eles vão continuar sofrendo a ação da doença. Então, eles vão continuar afinando ao longo do tempo. A doença ela não parou de existir. O fio que foi levado não tem calvície, mas o fio que está lá, ele tem calvície e ele vai afinar até sumir. Então, se esse paciente não cuida, não toma remédio para bloquear a doença e cuidar dos fios que já estão lá, pode ser que ele faça o transplante e comece a abrir buracos. E aí ele vai falar, pô, meu médico não fez esse transplante legal, não. Olha aqui, tô calvo de novo. Mas, na verdade, é porque não teve esse entendimento. O médico, às vezes, não explicou para o paciente a importância de tratar os fios que estão lá. Os que foram levados, não. Tranquilo, esses vão ficar lá para sempre. Deixa eu ver se eu entendi na minha visão leiga de paciente. Manda. Entendeu? É porque a calvície, ela tá na região. Isso. Tipo, é um padrão genético. Tipo, ela tá na região aqui da testa, quando ele tá aqui, ou então tá aqui na região da coroa. Do papinha, né? Isso. Da cuca aqui. E aí, aqui na nuca onde vocês tiram, na barba onde vocês tiram, lá não tem calvície, não tem doença. Por quê? Aí esses fios estão sadios. Perfeito. Exatamente. Por quê? Entendi. É um padrão genético. É assim, por questões genéticas. Então, o padrão é essa região aqui que a gente geralmente vê que tem as falhas, é ali ter o código que tem a calvície. Entendi. Aí os que estão aqui continuam caindo, por isso que depois pode ser que raleia um pouco ainda. Isso. Aí a solução seria o quê? Seria um novo transplante para repor ou não tem como? Depende, André. A solução, na verdade, é você alinhar isso na primeira consulta. Porque se ele usar as medicações que bloqueiam essa doença de evoluir e tratar, ele não vai precisar de um novo transplante. Entendi. Agora, se isso não for alinhado na primeira consulta, ele sai de lá feliz da vida, achando que de fato o transplante é definitivo e que ali ele está independente de tomar remédio, não precisa mais. E aí é onde é o erro. Um erro, assim,
sei lá, uns 50% cometem esse erro dos que fazem transplantes. E aí é onde a gente começa a perder essa densidade de novo. Eu tenho 2 perguntas também aqui que vai ser curiosa de quem tem vontade de fazer. Uma agora que vai ser assim, na hora de fazer, e outra depois que fez. Perfeito. Na hora de fazer, dói? Olha, se for comigo, não. Mesmo? Mesmo. Eu hoje faço a cirurgia do transplante capilar em centro cirúrgico e faço com sedação. Então ele fica dormindo ali, faltando 5 minutinhos eu já peço pro anestesista, ó, pode acordar. E aí eu sempre acordo com essa pergunta para os meus pacientes. E aí, quanto tempo você acha que passou? Doutor, uns 5 minutos. Sério? E na verdade durou 8, 10 horas, né? Mesmo demora desse tanto? Demora bastante. É extremamente artesanal, né? Manual. Então, eu gosto de dizer que o transplante capilar, ele é onde a arte e a ciência se encontram. Porque, de fato, é uma obra-prima que a gente faz ali. É artesanal pra caramba. É artesanal pra caramba. É fio por fio. É fio por fio. Como que é o nome dessa técnica? FUE. Ela é uma extração por unidade folicular. Então, ela é de uma expertise, assim, para um resultado final maravilhosa. E a pergunta que eu... então não dói? Não dói. Comigo não dói. Mas existem outros tipos de cirurgia. Então, com 2 tipos de sedação. Às vezes faz sedação oral, e aí esse paciente às vezes pode sentir um pouquinho, e pode fazer com anestesista, que daí é mais confortável. Então, eu prefiro que o transplante capilar feito comigo seja uma verdadeira experiência. Né? Eu quero que ele saia falando isso, que foi ali o melhor sono da vida dele. E eles, de fato, saem falando isso. Doutora, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Então, eu quero que seja uma experiência maravilhosa, que seja um marco na vida dos meus pacientes. Você sai dali falando, tem um golinho desse tempo pra levar pra casa, não? Desse tempo pra mim. O que é que fez lá? O que é o remédio que foi bom demais? Me dá um golinho desse coquetel aí, por favor, doutora. O que eu quero perguntar? Tem muita gente que eu vejo amigos meus que já fizeram transplante capilar, não sei se é a mesma técnica, você vai me falar aqui agora, mas que faz o transplante capilar, aí o cabelo cresce, mas aí passa um tempo ele cai. Certo. Aí eu queria que você trouxesse a sua visão aí como profissional para saber como que é isso. Legal, a pergunta é muito interessante também. Aí tem algumas linhas que a gente precisa investigar, tá? E a primeira eu te contei. Então, quando... Não é que o cabelo cai, na verdade, ele afina e vai sumindo. Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar para esse paciente é: você está tomando os remédios? Os bloqueadores da doença, as vitaminas? Porque se ele não tiver, muito possivelmente, ele está sofrendo ação da doença. Esse cabelo está afinando e sumindo. Não o que foi transplantado. Entendi. Os fios dele que estavam lá. Então, primeira coisa que a gente pensa é isso. E a segunda, de fato, a gente tem que ver se de repente ele não tem uma doença cicatricial associada, se não está acontecendo ali uma dermatite seborreica que pode derrubar os fios. Então, a gente tem que investigar. Mas praticamente, todas as vezes que isso acontece, na maioria delas, na verdade, o que está acontecendo é porque eles não estão tomando a medicação Então, o adequada. tratamento é fundamental no implante. Fundamental. Não existe só implantou, vai embora, transplantou, vai embora e tá tudo certo. Isso. Inclusive, você usou 2 palavras agora que é muito legal a gente tirar a dúvida do pessoal. Implante e transplante. Isso. Falei errado muito tempo. Agora você já sabe. Esse é transplante. É transplante. E então, assim, faz diferença? Não faz. Mas, assim, para nós, médicos, o que é a diferença do transplante e do implante, né? O implante é quando a gente está falando de um material sintético. Então, assim, um implante mamário, a prótese, um implante de marca-passo, né? Que é um material sintético. E o transplante, ele é para material biológico. Um transplante de rins, um transplante de coração, um transplante capilar. Então, é uma diferença boba, mas só pra gente, a nível de conhecimentos gerais aí mesmo. Entendam, tricologia não é implante, é transplante. Tá bom? Tá tudo certo. Qual que é o tempo de recuperação? Varia um pouquinho de paciente para paciente, mas assim, no máximo em uma semana esse paciente já está no seu dia a dia completamente normal. Mas a maioria dos meus pacientes, com 2, 3 dias, eles já estão de volta na rotina de trabalho. Quando não é um trabalho que pega muito peso ou que está muito exposto ao sol. Então, é muito tranquilo a recuperação. Ó, teve até aqui, a Val separou aqui, que ela conversou com você. Ela falou assim: André, você tem que falar sobre isso aqui com ela,
que é o quê? Que você já teve paciente que recusou uma promoção no trabalho porque não podia usar boné. Conta essa história pra mim. Eu quero que você conte. Eu quero escutar. Eu gosto de escutar a história. Goiano gosta de escutar caso. Sim. Um paciente recente, nós fizemos o transplante dele tem 2 semanas, inclusive. Ele me procurou e tava com boné, né? E eles já chegam com o boné. Eu falei, vamos tirar esse boné pra gente ver como é que tá. Fizemos o transplante dele. E aí, ali no final, ele foi me contar. Então, a gente tava ali pós-transplante mesmo. Ele tava tomando um lanche pra poder ir pra casa. E aí, ele me contou que essa questão da calvície é tão impactante. Eu perguntei pra ele, né? Na verdade, eu brinquei e falei assim, fulano, e agora? Como é que vai ser as pessoas te verem com esse cabelo daqui uns 6, 9, 10 meses? Você todo cabeludo. Ele falou, doutora, ninguém vai saber. Por quê? Porque eu não tiro o boné. Eu tiro o boné em 2 ocasiões. Quando é pra tomar banho e quando é pra dormir. Todos os outros momentos eu tô de boné. Inclusive, eu fui promovido e eu não aceitei o trabalho porque o chefe queria que, como ele trabalhava ali lidando com pessoas, ele não podia ficar com o boné. Então, ele tinha que tirar o boné e ele falou, então, deixa pra próxima, eu vou ficar no fundo ali, onde fica estoque e tal, pra não ter contato ali, não precisar tirar o boné. Eu falei, não acredito. Eu falei, de verdade? Ele, doutora, é nesse nível. Então, assim, 2 anos, né? Ele ficou 2 anos em casa, tá? Em depressão mesmo. E não sai sem boné. E até não conseguiu aí uma promoção de trabalho para melhorar a vida, né? O patrão gosta muito dele, mas essa questão do boné, o patrão dele não podia abrir mão para ele ir para essa vaga. Não, e de fato, tem vagas que não tem como. Imagina a doutora Daimodara receber uma paciente no consultório dela de com boné. Não condiz nada com... contra o boné. Nada contra o boné. É só uma questão de ambiente, né? Tem ambientes que convém usar um boné e tem ambientes que não convém. Chegar num banco, o gerente do banco tá de chapéu. Não dá. Não encaixa, né? Sim, então esse é o nível que afeta os pacientes. É nesse sentido, de vida mesmo, de prejudicar a vida das pessoas. Meu Deus do céu. Então, eu fiquei muito impactada. E quando ele saiu do transplante, a gente ficou emocionado, porque, né, assim, as pessoas não vão saber disso, porque elas não conhecem ele sem boné. Então, elas nem sonham que está acontecendo uma calvície ali por baixo. Mas, de fato, ele fez para ele. É uma realização dele, pessoal. Talvez ali, né, o que ele deve ter feito de mais impactante para si próprio foi o transplante. Atenção, patrão desse moço. Pode fazer a proposta novamente. Aguarda alguns meses. Foi agora? Foi agora, tem 2 semanas. Espera daqui quantos meses? Uns 7, 8 meses, ele já tem coragem de sair. Daqui 8 meses, esse cara vai estar pronto para assumir a vaga. Pelo amor de Deus, a doutora Dara Basso cuidou dele. Tá tudo certo. Só aguenta aí. Compartilha esse programa com quem é calvo. Você tem um tio, um avô, um amigo. Não importa a idade. Não importa a idade, desde que seja maior de 18 anos. Ah, se a pessoa... Mas tem casos de calvície menos de 18 anos? Claro. Mesmo? 16 anos já tá começando. E é muito comum, André. Muito comum. Então, assim, há alguns anos atrás, não se sabia o que fazer. E hoje, graças ao avanço da medicina, um rapaz que nos procura ali com 16 anos, a gente entra já com tratamento para ver como ele vai responder. E se ele não responder bem, a gente já parte pro transplante. Viu aí, né? Compartilha também com quem tem 16 anos que tá carequinha aí. Pode compartilhar, que aí ele já vai acompanhando, já vai, né? Se cuidando. Se cuidando aí, porque se precisar do transplante interior 18, já, ó, bate na porta do consultório da doutora Dara e vai organizar, tá bom? Então, muito obrigado aos nossos parceiros. Fica aí com os nossos comerciais, já eu volto. Tomar uma aguinha, tomar um suquinho? Eu também. Como é que você tá? Tranquilo. Tranquilo? À vontade? Tudo certo aí, Dudu? Bom, agora a gente vai falar, só para você se posicionar e se lembrar das histórias aqui. Agora a gente vai entrar de histórias, já que eu estava falando de histórias marcantes. Aí vem relatos sobre pacientes que viveram anos presos à calvície. Que é o que a gente comentou agora. Já comentou agora esse, né? Então, caso de paciente que não saía de casa há 2 anos, já comentou também? Caso de paciente que nunca aparecia no boné nem entre amigos, é o que você já comentou também?
Como foi a cirurgia, impacto emocional em vírus? Já foi também, né? Então vamos para o próximo bloco aqui. Pergunta pra mim, e pras mulheres? Uhum. Tá. Como e pras mulheres? Não, e pras mulheres em relação a cabelo? Como que é a maior dor das mulheres? Uhum. Vou perguntar meio que do meu jeito aqui, aí você entra na sua resposta, que daí tá? eu falo do transplante de sobrancelhas. E depois a gente entra nas sobrancelhas. Ah, tá. Beleza? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre... Não, do transporte capilar. Tá de boa, né? Boa. Tá ok, né? Vamos lá, Dudu? Coisa boa é ter parceiro. Obrigado, nossos parceiros, obrigado pela confiança, eu também confio muito em vocês. Ó, se eu não confiasse em vocês, você pode ter certeza que vocês não estariam aqui também não, viu? Não indica que eu não confio não. Então, se você está assistindo a gente, pode ir nessas empresas aí com toda certeza, é porque eu confio nelas, tá bom? Obrigado, gente, Deus que abençoe a vida de vocês. A gente tá falando muito aqui de calvície, e a gente tá falando só de homem, né? É lógico que assim... claro, quando a gente vê mulher careca, quando tem assim algum tratamento, vindo ali de uma quimioterapia, já numa coisa, a gente não vê assim mulher calva, né, natural, mas também tem problemas de cabelo ralo, né? Eu não sei falar as palavras certas não, doutora, mas como que é? Tem público mulher também nessa parte de tricologia? Como é que funciona? André, existe um público que ainda foi pouco acessado, né? Ainda não existia tantas alternativas assim para as mulheres. Porque existem várias técnicas de transplante capilar e a mais comum hoje é onde a gente raspa os fios, né? A gente raspa a cabeça do paciente. Como que a gente faz isso para uma mulher? Não tem jeito. Se ela já está sofrendo porque está ralo, porque está faltando alguns fios, não tem como a gente rapar. Porque o do homem cabelo, tem que rapar, né? Ele tem que rapar. Claro que existe hoje outras técnicas, mas assim, essas técnicas mais modernas, mais avançadas, acessou esse público feminino, que hoje é o long hair. Ou seja, você extrai da área doadora o fio longo e implanta ele longo. E aí abriu-se um novo mundo para o transplante de sobrancelhas, que é o que tem de mais avançado hoje dentro da dermatologia, da tricologia, é o transplante de sobrancelhas. Então, mulheres que têm falhas, mulheres que perderam os fios da sobrancelha, o que é mais comum, não sei se você vai lembrar, antigamente, as mulheres faziam aquela sobrancelha bem fininha, parecendo um risco. Lembro demais. Não era assim? Uhum. Então, todos os dias ali, cada 15 dias, um mês, tirava, fazia só aquele fininho, aquele risquinho. Isso, ao longo de muitos anos, ia matando o bulbo dos fios da sobrancelha. Então, não crescia mais fios além daquele fiozinho. Então, as mulheres passaram a procurar uma técnica. Não sei se você já viu. A micropigmentação. Ai, gente, eu posso falar... Ai, não sei se eu devo falar isso, não. Não vou falar, não. Fala, conta pra nós. A Val disse que não é pra me falar, não. Eu acho feio demais. Eu respeito tudo, respeito quem gosta, mas a minha mulher eu já dei crise, porque na hora, depois de uns dias fica até de boa. Dá uma amenizada. Mas no dia que chega, pelo amor de Deus, eu não aguento olhar pra minha esposa, não. O André, era a única coisa que existia. Era alternativa. Era alternativa. Então, não tenho fios. O que eu vou fazer? Uma micropigmentação. Vou lá e desenho, né? Eu faço uma tintura semi-definitiva, definitiva, que ela vai clareando ao longo do tempo. E isso se popularizou, tá? Difícil. Cada 10 mulheres que você perguntar, acho que 8 ou 9 já fez. Eu já fiz 2. Porque era o que tinha. A gente gostava de mudar um pouco a sobrancelha, né? Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? A sobrancelha despigmentava, ficava cinza, verde, laranja, símbolo da Nike. Aquela coisa toda. Não, eu não gosto, não. Não, terrível. E aí, né, a estética mudou, tudo mudou. E aí as mulheres estão à procura de algo que seja completamente natural. E a micropigmentação não passa esse ar natural. Então, daí veio o transplante de sobrancelhas. O transplante de sobrancelhas, ele ganhou o coração das mulheres porque você não tem que raspar nenhum fio de cabelo da mulher. Então, ela saca o cabelo íntegro, você tira o fio longo, a gente lapida esse fio e implanta choque no design que ela quiser.
Então, se ela quer mais grossinha, a gente faz grossinha. Ela quer mais fininha, a gente faz mais fininha. Se ela quer a frente cheia, a gente faz cheia. Então, os fios que ela sempre sonhou, a gente vai fazer do jeito que ela quer. E ela finaliza o transplante já vendo o resultado final. É chocante de lindo, de perfeito, de maravilhoso. E é definitivo? É definitivo, André. Ah, não, mentira. Sim. Então, é um procedimento minimamente invasivo. Leva poucas horas, 3, 4 horas dura um transplante de sobrancelhas. É definitivo e ela já sai com o resultado final. Lá no meu Instagram tem vários resultados de antes e depois de sobrancelha que são os resultados mais lindos do que o do capilar, porque o capilar leva um tempo ainda para esse fio crescer. O de sobrancelha não. Então, sempre que a gente finaliza, a gente faz o quadro de pegar o espelho e revelar a sobrancelha para a paciente. André, choro, tudo. E aí a paciente chora, eu choro, a equipe chora, todo mundo chora e se abraça. Então, todo transplante de sobrancelha, os lencinhos já ficam ali no final. Porque a gente sabe o tanto... Se o cabelo impacta, você não ter sobrancelhas impacta muito mais. Porque o cabelo você ainda usa um lenço, né? Aí a sobrancelha você vai ter que pintar ou fazer uma micro. Então, é uma dor da mulher profunda também. Cara, isso também, assim... Você vai abraçar muito o público masculino, homossexual também. Já fizemos. Não é verdade? Porque ficou ainda mais incrível, São Paulo. São Paulo sim. tem um público gigante, né, pra isso. Muito rápido os homens começaram a me procurar. Esse público, eu achei Aqui no interior, falar assim, que no Iporá, se o cara ir lá arrumar a sobrancelha, é perigoso um cara apanhar de pau aqui, sabe? Assim, porque o povo aqui é meio sistemático, sabe? O povo é meio bruto. Mas pra lá, eu acho que vai ter um público gigante. Muito rápido, o masculino, a gente já abraçou e já fizemos. Então, fica lindíssimo. Porque, claro, né? A sobrancelha masculina, ela tem um designer diferente. Então, a gente faz tudo dentro daquilo que é harmônico. Então, fica lindíssimo. Eu acho que de tudo que eu faço, o transplante de sobrancelhas é a minha pupila, vamos dizer assim. Porque é incrível, maravilhoso. Você transformar a vida da mulher, assim, e pode perguntar, quem já fez? Sua esposa já fez? Já, né? Já fez a micro. Aqui fica... E provavelmente ela já fez mais de uma, mais de duas. Já briguei com ela umas 3 vezes, já, por causa disso. Então, ao longo da vida de uma mulher, elas já fizeram a micro em torno, uma média ali de 4 a 5 vezes. É bastante. E quem já fez micropigmentação pode fazer essa daí também? Pode, André. Pode não. Deve. A única coisa que a gente vai decidir junto com a paciente é se aquele designer, ele tá legal, ou se aquele designer, por exemplo, vai que é um símbolo da Nike, né? E aí? Porque tá lá, né? Já tá tá lá a marca, né? Já tá a marca. Então, a gente primeiro leva essa paciente para despigmentar com laser. Então, ela faz 1, 2, 3 sessões para despigmentar. Então, fica bem clarinha, às vezes até some. E aí, a gente já parte pro transplante. Então, despigmentou, 30 dias depois, a gente já pode planejar fazer o transplante de sobrancelhas. E essa técnica, doutora? Você falou que quando você começou lá na tricologia, quando você decidiu fazer esse curso, tinha pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Aí você agora migrou para essa especialização aí, né? Isso, do transplante de sobrancelhas. E como que tá esse mercado de sobrancelhas no Brasil? André, o transplante de sobrancelhas, ele é uma técnica extremamente nova, refinada, de uma sensibilidade, e ele requer uma expertise muito grande do médico cirurgião. Porque vai além. Eu tive que fazer um curso de designer de sobrancelhas para modelar essas sobrancelhas. Então, assim, hoje, que dominam a técnica do long hair sem raspar, com uma alta expertise, acredito que não tenha nem 30 médicos no Brasil hoje. Mesmo? E ali no mundo, eu fiz uma pesquisa ali dentro dos médicos que são habilitados e que têm competência, que trazem resultados bonitos, porque não é só fazer um transplante e jogar os fios lá de qualquer jeito, né? Mas que trazem resultados harmônicos. Acredito que não tenham nem 100 médicos no mundo que trabalham com essa nova técnica do transplante capilar, transplante de sobrancelhas, long hair sem raspar. É muito exclusivo. Tendo essa informação, eu vou aproveitar essa oportunidade que nós estamos com uma
exclusividade brasileira aqui dentro do nosso estudo hoje. Eu vou pedir você para olhar para essa câmera aqui, que olhando para ela você vai estar olhando dentro dos olhos da nossa audiência e anunciar isso para o Brasil. Quem quiser utilizar esse serviço, entrar em contato com você. Pode anunciar seu Instagram, que vai entrar na tela seu Instagram. Legal. Pessoal, no meu Instagram tem os resultados maravilhosos do transplante de sobrancelhas. Para quem é o transplante de sobrancelhas? Para você que se incomoda com a falta de fios, para você que não gosta do seu designer de sobrancelha atualmente, para você que lutou contra um câncer de mama, que perdeu esses fios das sobrancelhas, que teve uma alopécia frontal fibrosante, que perdeu os fios das sobrancelhas. Então, existe hoje uma técnica definitiva, natural e que vai conseguir trazer de volta te rejuvenescer e trazer juventude de novo para essas sobrancelhas. Então, esquece a micro, que a gente tem algo mais moderno, avançado e definitivo. Muito legal, não, né? Você tá muito marqueteira, viu? Não tô? Eu vou pedir pra você fazer outro comercial, então. Faz um pros calvos, então, também. Já que você tá nessa pegada de olhar pra câmera, olha dentro dos olhos deles e fala assim, gente, vocês não precisam ficar assim. Isso. Pessoal do boné, pode usar boné, mas não precisa sofrer usando boné. Hoje nós temos transplante capilar de alta densidade, com hairline perfeita. Pesquisa mesmo sobre o seu médico e vá no que você se sinta mais capacitado. E eu vou te convidar para passar uma avaliação comigo, que nós trazemos resultados lindos, com alta densidade e que vai te renovar a sua autoestima. Show de bola. Ó, você está sendo uma pessoa que tem vários nichos e nichos interessantes. Perfeito. Vou falar de uma coisa agora que eu estou vivendo esse processo. E estou muito, mas muito, muito feliz de ver esse processo. E vou falar para as pessoas que estão assistindo também. Gente, vale a pena investir cada centavo, porque você pensa que você está bem, você fala assim, cara, não, eu sou assim mesmo, eu nasci para ser gordinho, isso aqui é minha genética, minha família é assim, mas você pode mudar a sua história, você pode mudar o rumo da sua vida, você pode viver muito melhor, você pode ser um pai melhor, um esposo melhor, sabe? Você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser você melhor. Eu quero que você fale sobre o processo de emagrecimento que você também faz junto com seus pacientes. E aí eu conto um pouquinho depois que você for falar sobre a evolução que eu estou tendo aqui. A dor da obesidade, eu sempre converso isso no consultório com os pacientes, a obesidade ela foi por muito tempo tratada como uma falta de vergonha na cara ou como é só fechar a boca que você consegue emagrecer. E aí o mundo mudou e a gente entendeu que a medicina já entendia isso, mas a sociedade entendeu que a obesidade, André, ela é uma doença multifatorial, crônica e que precisa de acompanhamento, que precisa de ajuda, que precisa, de fato, de remédio quando precisa de remédio. Então, a medicina evoluiu e hoje nós temos medicações que nos ajudam grandemente nesse processo. E o emagrecimento, ele é uma dor de muitos, né? Diferente de outras questões. A obesidade, ela afeta uma grande parcela da nossa população. Então, ali, a cada 10 pessoas, pelo menos 6 está lutando contra a obesidade. Ela é fator de risco para doenças cardíacas, é fator de risco para indisposição, para diabetes. Então, assim, se você melhorou a obesidade, você ganha ali um monte de outras coisas. Então, o processo de emagrecimento também, como médica, me torna muito feliz, porque a gente comemora cada conquista, a gente acompanha de perto. Antigamente, o que os médicos faziam? Você vai fazer essa dieta, você vai fazer tal coisa e você volte daqui 3 meses. E hoje a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo desse paciente, às vezes a cada 15, às vezes toda semana. E isso traz muita segurança para o paciente. Ele se sente acolhido. Pega na mão e vamos lá que dá certo. Então, o emagrecimento é fantástico. Massa demais. Eu tô sabendo da nova metodologia que vocês estão tendo de acompanhamento, com CS. Muito legal. Com toda uma estrutura legal ali. Vai ter muita novidade aí, né? Muita novidade. Hoje nós investimos ali na melhor balança que existe hoje para a gente poder entender a composição corporal desse paciente. Porque peso, IMC, tá em desuso. Né? O IMC, você sabe, né? O IMC ali que a gente quer estar dentro, tá fora, tô acima, não tô, obesidade grau 1, grau 2. Por quê, André? Em janeiro desse ano,
entrou em desuso ali, a gente classificar o IMC, porque pode ser que o seu IMC, de um fisiculturista que esteja aqui do seu lado, talvez com o mesmo IMC, vocês têm saúdes, prognósticos e corpos completamente diferentes. Então, você concorda comigo que deixa de ser um parâmetro fidedigno? Deixa de ser. Por isso, a importância hoje da bioimpedância. Então, a bioimpedância ela entrou com força nos nossos consultórios para a gente entender o que é massa magra, qual é o percentual de gordura. Então, hoje a gente tem uma Embody que é maravilhosa e a gente consegue ir nos mínimos parâmetros para entender esse processo de emagrecimento. Que é muita dúvida que as pessoas têm, principalmente quando se fala nesse processo de emagrecimento, com esses métodos que todo mundo já conhece hoje, do Mounjaro, que é associado junto com acompanhamento. Você também usa essa metodologia também. Hoje, o Mounjaro ele é a melhor medicação no mundo para o tratamento da obesidade. Tá vindo novas por aí, mas, pessoal, não tá aprovado outras medicações que já estão aí sendo comentadas, mas hoje, aprovado pela vigilância e tudo, o Mounjaro é a melhor medicação do mundo. O que é uma grande dúvida que muita gente fala? Efeito rebote. Você vai parar, você vai engordar tudo de novo. Eu queria saber agora da especialista. Perfeito. Porque todo mundo fala isso pra mim, eu falo, não, pelo amor de Deus, não fala que eu vou engordar de novo, não. Essa pergunta é também espetacular. Acho que é a campeã. E aí, doutora? Eu vou ter efeito rebote? Então, assim, não é que vai ter efeito rebote. É porque a gente tem que usar o Mounjaro como uma estratégia no emagrecimento. Uma excelente, perfeita, maravilhosa estratégia no emagrecimento. Mas se a partir ali, naquele momento, a gente não criar hábitos saudáveis que vão sustentar esse peso ao longo do tempo, o caminho que a pessoa tomou ali, a gente chama o caminho A, né, que a pessoa tomou, que levou a ela até a obesidade, se ela tomar o mesmo caminho, vai levar ela para o mesmo quadro de obesidade. Então, a gente precisa criar um novo caminho, um caminho B, onde ela tem faz atividade física, faz musculação, onde ela tem uma alimentação balanceada. Então, assim, eu tenho vários pacientes que já tiveram alta, já chegaram na sua melhor versão, na sua melhor performance, e hoje eles conseguem manter e sustentar o peso atual. Como? Com atividade física e alimentação. Se eles pararem de fazer isso, o que as pessoas chamam de efeito rebote, ela começa a acontecer, o ganho de peso começa a vir. André, até a bariátrica, sim, você tem reganho de peso, né? Por que do Mounjaro não teria? Então, existe o efeito rebote, existe o ganho de peso, se você não criar hábitos que sustentem esse novo estilo de vida, tá? Então, eu quero que você faça, por gentileza, um convite para as pessoas mudarem de vida, assim como eu mudei de vida, perdi 23 quilos agora recentemente. Meus parabéns, André. Você viu minha foto antes, né? É uma conquista e tanto, né? Ainda perguntei assim, como é que tá a disposição? É o que a gente mais vê, é outra pessoa com outra disposição, e inclusive você começou falando isso, né? Disposição com a família, com os filhos, trabalho. Então, assim, um novo eu, quando a gente tem esse ganho de vida mesmo. Pessoal, quero convidar vocês, se você sofre com obesidade, se você tem essa dificuldade na sua vida, isso não é falta de vergonha na cara, não é só fechar a boca, isso é uma doença crônica. E se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Conta comigo, clica lá no link da minha bio, que a gente vai poder te atender e te ajudar nesse processo, porque é muito importante estar acompanhado por um médico. Legal. Eu tô sabendo também do negócio. André, oi. Deixa eu fazer um gancho dessa fala aí, por sim, favor. Pergunta do efeito colateral nos órgãos, fígado, estômago e tudo mais. Legal. Boa. A Val acabou de falar aqui nos bastidores aqui, que ela quer saber sobre os efeitos colaterais, que isso aí pode... É porque, o que acontece? É até interessante demais essa pergunta que a Val fez. Por quê? Porque é uma medicação nova também no mercado, apesar de que veio de fora e tudo, que chegou mais recentemente no Brasil, mas que o resultado disso se dá daqui a pouco, né? Dos estudos e tudo mais. E o que você já tem estudado sobre o efeito colateral que ela traz para os órgãos, para o fígado, e efeitos colaterais até no tratamento mesmo? Bom, é uma pergunta que tem que ser feita, né? Então, por que as pessoas não acho interessante elas se aventurarem sozinhas
usando a medicação. Porque tem efeitos colaterais. E você não vai saber manejar isso. Você não vai saber discernir ao ponto de que é uma coisa tranquila ou se ficou uma coisa grave, né? Por isso é importante o acompanhamento médico. Quais são os efeitos colaterais mais importantes ali? Primeiro que é uma parcela mínima que vai ter efeitos colaterais. A grande maioria não sente nada. Talvez sente alguma coisa ali na primeira, segunda semana, mas só. Os efeitos colaterais são os sintomas do trato gastrointestinal. Então, náusea, às vezes um desconforto gástrico, um pouco de diarreia ou uma constipação. Então, está mais relacionado ali com as questões gástricas mesmo. Pode ser que tenha um pouco de dor de cabeça. E a pergunta foi feita, e aí, e o fígado, e o pâncreas, e tudo isso? Então, se ela for usada ali de uma maneira inadequada, um efeito que é raro, né? Um efeito raro é a pancreatite, né? Raríssimo, mas pode vir a acontecer. Por isso que é importante fazer o acompanhamento, reafirmando, né? A importância de fazer com acompanhamento médico. Aí, gente, ó, faça o uso, mas nunca faça o uso com irresponsabilidade, né? Nunca faça isso sozinho. Ó, eu quero ir para esse lado aqui, que isso aqui é um trem interessante demais que eu descobri de você, e eu até falei isso com ela antes, mas eu preciso compartilhar isso, porque foi uma sacada muito inteligente sua. Eu fiquei impressionado que foi esse projeto futuro que tu tá planejando aí sobre as barbearias, cara. Que legal, né? Que legal, eu fiquei impressionado. Falei, que menina inteligente, Valquíria do céu. Ué, ela trabalha com cabelo. Ela trabalha com essa estratégia de produzir essa autoestima nas pessoas. E por que não fazer uma parceria com os barbeiros, que é onde o cara chega onde lá. Eles estão lá, né? Como eles assim? Estão lá. De onde surgiu essa ideia? Então eu pensei, onde estão? Onde vivem? E aí, a gente, mesmo que tenha calvície e tudo mais, mas né, ainda existe um cuidado com os cabelos ali que ainda tem, existe a barba. Então, o amigo, parceiro do homem ali tem o barbeiro. E eu falei, poxa, eu preciso que esses barbeiros, né, entrem nesse mundo comigo. Porque eles que sentem a dor do paciente, muitas vezes ali de frente para um espelho, né? E eles sabem, pô, cara, ó, não tá legal, você tá vendo essa entrada? O que você acha? Então, muitas vezes essas dúvidas são tiradas com o barbeiro, né? Então, eu quero levar esse conhecimento para os barbeiros, eu quero que eles tenham esse entendimento e que eles possam direcionar para uma solução. Né? Às vezes passou a vida ali sem ter uma resposta, sem ter uma alternativa, e agora os próprios barbeiros podem levar essa solução para os pacientes ali, para os clientes deles, né? E futuros meus pacientes. E aí a gente compartilha ali dessa dor e conhecimento e a solução do caso, né? Olha. Então imagine que legal. Você barbeiro, né? Geralmente barbeira é parceira ali pra vida toda. A gente não troca, é igual manicure nossa. Uhum. Manicure nossa é pra sempre. Ela vai lá pra outra cidade, você vai lá uma vez fazer. Ela é fiel. A gente é fiel e os homens são fiéis aos barbeiros. Então, você acompanha ao longo de uma vida inteira o seu cliente ali, você sabe, sente a dor, ele já comentou, ou você está percebendo, e aí você vai precisar direcionar ele, né? Então, o primeiro contato ali pode ser direto com o barbeiro. Ó, cara, ó, tem uma solução, tem uma saída, tem um transplante capilar. E aí a gente pensou em levar isso para os barbeiros também. Massa, vai ser uma parceria que vocês vão fazer. Que legal, velho. Eu gostei demais dessa ideia. E pro barbeiro também é muito bom, porque o cara tá sem cabelo, ele vai ter um cliente pra cortar cabelo. Né? Às vezes ele cuidava ali só da barba, e agora é barba, cabelo e bigode, né? A barba era R$30, agora vai ser 60, que vai cortar o cabelo também. Então, assim, num ano ele tá fazendo só a barba, no outro ele já tá cuidando da barba e cabelo. Então é bem legal nesse sentido também. Essa outra coisa que a Val colocou aqui pra mim, eu não sei o que é o coquetel de celebração do transplante de sobrancelhas. Como é que é um evento? É um evento, a gente está planejando um evento futuro aí, onde a gente quer, André, levar para as pessoas conhecerem, porque muitas vezes a gente tem uma dor, por exemplo, a dor de não ter fios. E você não conhece ou ainda não sabe que existe uma solução para isso. Então, a gente quer fazer um coquetel de celebração dessa nova técnica, né, que estamos trazendo. Em breve, a gente vai levar para outros lugares também, São Paulo, para ficar mais acessível ali para as pessoas. Mas a gente quer fazer disso um marco, onde agora nós temos solução para essa questão da falta de fios. Legal. Tem outro evento também que é o do Outubro Rosa. A gente está planejando
não vou contar muito, mas a gente está planejando uma coisa muito especial para o Outubro Rosa, né? Falou em cabelo, falou em Outubro Rosa, aí a gente está falando de dor. Dor profunda. É muito profundo. Muito profunda. Então, assim, eu acredito até... essa é uma questão, assim, muito impactante na vida de quem está num tratamento, né? Lutando contra o câncer de mama. E você ter que raspar os seus fios, você perder alguns fios. Isso talvez seja o primeiro impacto da notícia, uma notícia tão dura como essa. Então, a gente tá trazendo uma novidade aí. A gente quer fazer um negócio muito legal pro Outubro Rosa. Então, acompanhe, pessoal, aí no Instagram, que a gente vai fazer um planejamento muito legal para que algumas pessoas sejam beneficiadas com algumas coisas. Legal. Já que você está falando de Instagram, nós estamos chegando aqui no bloco final do programa de hoje. E eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa para os projetos futuros com essa nova agência, a Pose Performance, que está acompanhando você a partir de agora? Olha, André, se tem uma pessoa positiva, se tem uma pessoa que é intensa, que é animada, que é disposta, sou eu. E aí eu acho que eu achei uma equipe que também é assim. Então, assim, até agora eu ainda não tinha encontrado uma agência que tivesse esse feeling, assim. Então, as expectativas, elas não são altas, elas são muito altas. Eu tô aqui, ó, com muita expectativa mesmo pra gente fazer um trabalho incrível. Eu quero que o meu trabalho... hoje eu trabalhei muito para que eu tivesse uma competência técnica muito legal. Então, agora eu preciso que as pessoas conheçam, que chegue essa competência técnica até elas, para que a gente, de fato, possa transformar vidas. Maravilha. Pode confiar que a gente vai fazer de Deus dar o coração aqui, o mundo, para que isso aconteça. Hoje mesmo a gente acabou de fechar, hoje mais cedo, uma reunião com mais um time completo de tráfego pago. A gente vai trazer mais um time de tráfego pago para dentro, para a gente entregar mais performance ainda de resultados. Ai, maravilha. Então, o time está crescendo, a família está crescendo, para a gente servir vocês com muito resultado. Então, como eu falei para você na nossa reunião, o nosso compromisso aqui não é com entrega de material, é com entrega de resultado. E da mesma forma que vocês trabalham, eu também trabalho. Então, eu trabalho com resultado e eu sei o quanto isso é impactante, né, na vida das pessoas. Então, nós que trabalhamos com resultado, André, a gente está ali para mudar mesmo a vida das pessoas. Você muda a minha de cá, eu mudo a de outros, e assim a gente vai fazendo um círculo muito positivo na sociedade. Muito bom, muito bom. A gente quer ir para São Paulo. Não, vocês já estão lá. Você sabe que vai ter que ir eu e a Val, né? Vai ter que ir, gente. Vocês vão conhecer. Eu juro que aí também. Pessoal, tem uma novidade, uma coisa aí. Tem coisa aí. Em dezembro... Sei de nada não. Sei de nada não. Mas em dezembro a gente está com uma obra e a gente vai inaugurar uma coisa que é muito marcante. Então, já vou deixar o convite aqui, viu, Val? André... Bom, o pedreiro disse que dezembro, tá? Se se mudar, não é com Fevereiro, março. Não sei. Mas assim, nós vamos também inaugurar algo que eu sonho... nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que daria certo tão rápido. Amém. E que algo tão grandioso... Não vou contar, vou deixar pra contar depois. Não sei de nada, não. Mas vocês estarão lá com a gente, Amém. Tá? É uma coisa... muito grande, muito maravilhosa e que vai mudar a vida de muita gente também, tá? Minha parceira, para finalizar, eu quero a sua mensagem final, suas considerações sobre o nosso primeiro encontro pessoal, né? Já encontramos, já sentando para conversar, fazer podcast. Suas considerações sobre sua primeira impressão, sobre o nosso estúdio, sobre o que você achou do nosso bate-papo. Eu quero que você fale sobre o que você achou do Zipocast. Legal. Nossa, que difícil falar. Porque flui, né? Então, assim, será que é porque a gente é goiano? Não sei, mas fiquei muito confortável, muito dinâmico, fui muito bem recebida e quero voltar mais vezes, que eu tenho muita coisa para falar, né? Goiano fala, a gente tem que respirar para falar. Mas, de um modo geral, eu gostei bastante, gostei da forma que eu fui acolhida e eu quero participar mais vezes, tem muita coisa para falar, então a gente vai estar sempre junto aí. Show de bola. Divulga pra gente suas redes sociais, sua landing page que já vai estar atualizada, seu site, pro pessoal entrar em contato com você e procurar você aí. Legal, gente. Meu Instagram é
dra.darabastos. E a grande novidade que eu quero trazer também, que eu já entendi que as pessoas querem, né? Inclusive, uma grande amiga minha foi lá e criou um TikTok para mim, falou, você tem que estar aqui. Por quê? Porque quem traz informação de qualidade, quem gosta de explicar, se comunicar com o paciente, estabelecer esse vínculo, isso tem que vir para as redes sociais também. Então, uma grande amiga minha falou assim, amiga, é o seguinte, tem muita gente falando besteira por aí e essas pessoas estão ocupando esses lugares. Então, quem traz informação de qualidade, quem né, a gente confia para poder ser cuidado, essas pessoas precisam estar nesses lugares também. Então, pessoal, depois de muito orar, depois de muito vencer aqui né, porque é uma rotina, né, mais complicada, você está sempre ali com o rostinho se expondo e falando sobre. Eu quero trazer muita informação de qualidade e do meu dia a dia lá no TikTok. Então, a gente vai começar essa caminhada aí essa semana? Essa semana, tá, gente? Vai ser eu lá contando tudo para vocês. Conhecimento, o conhecimento transforma, o conhecimento liberta e o meu objetivo de vida é levar conhecimento para vocês. De uma forma descontraída, às vezes, mas sempre de qualidade. Show de bola. Muito obrigado, minha parceira. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deus que abençoe muito a sua vida. O sucesso está só começando. Amém, Jesus. Eu queria fazer um comentário final. À vontade. Eu quero falar de vocês, assim, o que é mais marcante. No mundo comercial, corporativo, né? A gente esquece muito de levar Deus ali no nosso dia a dia. Na correria, a gente tem que ser tão sério, a gente tem tantos prazos, tem tantas coisas, né? E aí, o que foi muito marcante para mim é porque vocês me chamaram ali o terceiro, né? O terceiro não, o primeiro, que nós somos o segundo e o terceiro. Chamou o primeiro, que tem sempre que estar com a gente nos nossos compromissos, nos nossos negócios. E a nossa oração de assinatura de contrato, ali eu já sabia que deu tudo certo. Amém. Eu já fiquei em paz e falei, era isso que eu estava esperando há alguns anos. É porque a gente não está se preocupando com o resultado financeiro, a gente está se preocupando muito com o propósito que a gente tem aqui. Porque a gente sabe que isso aí fichinha para Deus depois. Isso depois vai dar certo, tá? Então já deu certo. E vai dar muito certo. Amém. Obrigado, viu? Essa foi a doutora Dara Bastos. Segue ela aí no Instagram, segue a gente também, você que ainda não está seguindo. Quero agradecer demais a nossa equipe, que sempre traz um trabalho de excelência. Obrigado, nosso CS Júnior. Obrigado, a Val, nossa produtora. Obrigado, nosso técnico responsável desde o primeiro programa. Nunca faltou, sempre com muita responsabilidade. Grande Eduardo Pop Transmissões, acompanhado de sua noiva. Eduardo, em breve, sem prótese, viu? Valeu, gente. Obrigado, nossa audiência, nossos patrocinadores. Obrigado, doutora Dara Bastos. Deus que abençoe. Obrigada. E até a próxima. Eu sou o André Guilherme, nós somos o Zipocast. Tchau, tchau.